o livro é No Mundo Maior, na Jornada Evolutiva. E podemos começar então. Podes? Ok. Na jornada evolutiva. Dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Paramos aqui, está bem, Elizabeth? Uhum. Muito bem. Então, o que é que Emmanuel nos diz aqui neste parágrafo? Eu acho que estão aqui implícitas duas mensagens. A primeira mensagem é que a morte é uma lei universal, portanto, é uma lei divina, afeta-nos a todos, independentemente do estatuto, independentemente de onde nos situemos, não é? Portanto, a morte é uma lei universal e afeta-nos a todos. E a segunda mensagem que ele nos dá é o quê? Dos quatro cantos da terra. Das metrópoles, das Ilustres vilas. centros da cultura europeia, tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Portanto, a heterogeneidade dos costumes e dos hábitos, não é? Sem dúvida. São pessoas que vêm de muitos lugares e, portanto, com muitas posturas, digamos, culturais e outras, não é? Somos muito diferentes uns dos outros, estamos com hábitos muito diferentes uns dos outros, não é? Todos E morrem, então, todos morrem, não é? Que é demandados da morte. essa foi a primeira mensagem. E a segunda é a heterogeneidade das proveniências, ou seja, Sim, ricos, pobres. vêm de todos os lados. Então podemos prosseguir, a não ser que alguém queira dizer mais alguma coisa. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constituiu-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos, atravessaram o mar magnum da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda a sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência, e cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. E se filiados a escolas religiosas, raros e excetuados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Alguém quer comentar este parágrafo? É um parágrafo forte, né? Mas diz que assim, a Sim, grande maioria das pessoas que desencarnam diariamente, elas não desencarnam com grandes méritos. A maioria exatamente. passou pela vida de uma forma um tanto leviana, né? Sem muita consciência dos valores ou do que veio a fazer na Terra. E alguns ligados a vícios, e mesmo aqueles poucos vêm de escolas religiosas, imaginavam encontrar o céu por algo que não chegaram a ter o devido merecimento, né? E então, na realidade, há uma espécie de venda, de cegueira da maioria das pessoas Isso que mesmo. desencarnam diariamente, é assim que eu entendo, né?
exatamente. Portanto, acham-se os eleitos da providência, não é? né? Não sei, ainda continua a ser o amor por si próprio, não é? De acharmos qualquer coisa nesse qua, não é? Temos qualquer coisa de extraordinário e de diferente. E então, com certeza, que quando passarmos para o outro lado, vamos ser agraciados, sem que nada Convencido, tenhamos feito por isso, não é? Diga Orlando, parece-me que o estava a ouvir. partimos convencidos. Exatamente, é o convencimento, exatamente. Então aqui também reparamos que impera o egocentrismo, o império É isso mesmo. do interesse Sim, pessoal. Portanto, a pessoa sempre que é uma característica ainda da nossa inferioridade. isso mesmo. E até alguns que não acreditam em nada, porque acreditam que no túmulo se lhes encerraria a memória, né? Na realidade, aqui é como se tudo acabasse no túmulo, Concordo, né? acaba como a maior parte E acredita. depois também há esta crença que é, não é? Um paraíso de graças para si próprio e um inferno de intermite tormento para os outros. Porque nós Sim, identificamos com muito maior facilidade as faltas dos outros e, de alguma forma, alimentamos dentro de nós este desejo do castigo, que mais tarde eles possam ser castigados e tal, não é? E, e isto é assim uma coisa que não que tem muito pouco a ver com o autoconhecimento, não é? realmente. Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero só aqui sublinhar uma coisa que é não chegaram a ser homens completos. Eu acho isto tão forte, não é? Sim. Emmanuel diz que não chegamos a ser homens completos. E é só moralmente que ele fala, não é? Eu acho que ele fala de tudo, da evolução num todo. Muito bem, podemos continuar, Elizabeth. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Então ficamos aqui que esta pergunta é muito importante. Então o que é que nós vemos? Emmanuel começou por citar toda esta heterogeneidade, não é? Uns vinham da África, outros vinham das serras, outros vinham das metrópoles. Então, onde é que se vai abrigar ou acolher toda esta quantidade de gente tão diferente uns dos outros, não é? Nós sempre falamos em o outro lado da vida, o plano espiritual. Mas nós somos tão diferentes uns dos outros, como é que isto é depois, não é? A avaliação deve ser diferente daquilo que a gente está a pensar. Como assim? Desculpa. Explica. Porque nós normalmente achamos que, não é? A cultura ou o que nos levou a fazer as coisas é o que nos vai separar. Mas se calhar não, aqui deve ser por estado de alma. A pessoa que estiver mais doente é que deve ser. E Não, não por aquilo que elas fizeram. Não? eu entendo que, apesar das almas que desencarnam virem das quatro cantos da Terra, todos temos a mesma questão moral, né? Como agimos durante a vida, Sim, independentemente da cultura onde estamos inseridos, né? Então, acredito mais ou que menos, Sandra, porque é importante. A cultura exerce um condicionamento psíquico muito grande, não é? também, também, Mas, mas eu, mas diz. Diz. Só, é, Sandra. eu entendo que moralmente, vamos dizer assim, a questão moral, eu acho que ela é a primeira, mas é lógico que são avaliados atenuantes
ligados a essa conduta. Aí dentro da espiritualidade eles devem avaliar se determinado espírito não teve muitas oportunidades de crescimento, né? Então, Mas são mas todos filhos de Deus, não é? então eu acredito Então, que talvez hajam exceções, Luísa, mas assim, no geral, né, o que eu imagino, talvez em algumas condições extremas de África, etc., posso até imaginar que determinados espíritos realmente tenham atenuantes bastante fortes. Isso concordo consigo, mas no geral, nas culturas, mesmo as asiáticas e a cultura americana e europeia, as condições normalmente básicas, as pessoas têm maior ou menor grau, né? Eu acho que dependendo da onde a pessoa vem, a questão moral ela está mais acima e outros são avaliados, outras condições, talvez um planejamento para uma reencarnação com novas condições para possibilitar aqueles determinados espíritos a evoluírem, né? Isso é bastante complexo e, e requer uma análise Mas grande se da virem bem, espiritualidade. E eu também Emanuel não acredito que falou não. aqui de condições morais. Emanuel não falou de condições morais. Emanuel falou de condições de localização no planeta Terra e de culturas e etc. Não falou em nada moral ainda, não é? Nós é Sim, que mas temos na nossa cabeça que o escalonamento é feito devido à condição moral. sim, agora sabemos também que as colônias espirituais estão em todo o planeta, então, Claro, é por logicamente aí. que, por exemplo, o nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, existem outras colônias em Isso cima da mesmo. Europa, outras na Ásia, outras na Exatamente. África. É lógico Exatamente. que eu imagino, né? Não tenho certeza, mas eu imagino que ao desencarnar as pessoas dessas regiões vão, pelo menos num primeiro estágio, vão para colônias ou para lugares ligados mais próximos geograficamente, né? Ok. Eu acho que uma das coisas que nós vamos aprender neste livro é precisamente isto. Para onde é que nós vamos assim que desencarnamos, não é? É, E de facto não pode haver um choque brutal. Se vamos encerrar um africano que está habituado a andar pelas estepes numa biblioteca europeia, como é que ele se sim, vai sentir? é. Pois, não é? Ou numa Ou acrópole romana. vice-versa, né? Ou vice-versa. Se É, vamos pegar num europeu que está habituado à sofisticação de determinados meios e vamos pô-lo na estepe africana, como é que ele se vai sentir? Completamente desadequado e desambientado, não é? sim. Eu penso que é isto que Emanuel está a focar neste momento, não é? Somente a Então questão agora vamos. geográfica em primeira mão, né? Sim, cultural, não é? Então vamos lá ao ponto 12, se faz favor. perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue variavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da, da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Eu penso que agora já estamos a falar da moral, não é? Sim. Portanto, é claro que a lei divina é para todos, é universal. Portanto, o que importa efetivamente é esta questão de que eu demorei-me na virtude ou no crime. Eu fiz trabalho ou dediquei-me à ociosidade. Eu pratiquei a verdade ou simulei a boa vontade e a indiferença. Portanto, tudo isto, a lei divina faz a separação entre uns e outros, e bem, não é? Não deixando que falta a nenhum deles o provimento necessário para o seu processo evolutivo. Portanto, sejamos nós santos ou malfeitores,
sempre teremos o apoio de Deus para que possamos regenerar-nos, não é? Portanto, perante a Suprema Justiça, todos somos iguais, não há dúvida. Vocês também já tinham dito isso, não é? Uhum. Então, se calhar, se não têm mais nada a dizer, seguimos. Como avaliar por bitola única recipientes heterogéneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Se o dicionário divino inscreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia, determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a bondade, a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicita o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte? Pronto, muito bem. Temos aqui outro parágrafo. Alguém que Aqui, comente? aqui ele fala um pouco do que já nos adiantamos no parágrafo, nos dois parágrafos anteriores, né? Aqui ele mistura um pouco a questão cultural e o ato em si, né? O ato do extermínio, tanto a flecha como a metralhadora, os dois são atos Isso errados, mesmo. né? Moralmente falando, como é um dos mandamentos, não matarás, né? Mas aquele selvagem, às vezes, tem um grau Ignorância. de ignorância muito Não. maior do que o europeu super civilizado. Aí é o exemplo que foi dado, né? Mas poderia ser qualquer outro. Mas aqui ele ainda está só a fazer perguntas, que é para nos pôr a pensar. Na verdade, ele nos pergunta para refletirmos, né? E é um pouco daquilo que estávamos falando anteriormente, né? Agora estou-me a lembrar de uma frase que, Sim, que espelha bem tanto este parágrafo que diz que a justiça de Deus, as leis de Deus são misericordiosas, mas não são cegas, não é? pois não, pois não. Mas existe misericórdia, mas sempre com, com justiça também, sem ser tanto. Isso mesmo. Mas vejam bem, às tantas, coloca-se-nos aqui a questão de que se uns não terão mais oportunidades para o seu processo evolutivo do que outros, porque à medida que se abre a parte intelectiva ou compreensiva, digamos, do conhecimento, também há maiores condições de entendimento. Então, muitas vezes, Deus Pai, e nós sabemos por relatos que temos ouvido, faz-nos passar por diversas circunstâncias. Foi escravo, agora é senhor, foi senhor, agora é escravo, é europeu, agora vem africano, é asiático, agora vem. Para que possamos passar por todas as condicionantes, não é? E Sim, mas retirar. eu acredito, isso eu não tenho absoluta certeza, mas é o que eu intuo, que quando desencarnamos, vamos, num primeiro momento, conforme o nosso grau moral, para uma determinada região dentro geograficamente, de onde estamos. Mas, à Isso, medida que vamos nos preparando para uma nova encarnação, acredito que aí
inclusive, podemos até mudar de colônias, etc., para Sim, sim, irmos nos sim, preparando, às vezes, para uma encarnação totalmente diferente. Sei lá, estou no Brasil, de exatamente. repente eu vou morar no Japão, ou vou para a África, ou Isso vou para a mesmo, Europa, isso. né? E vice-versa. Então, aí há eu Outra acredito que há. cultura, outra língua, outro tudo. Eu Pois. imagino isso, não posso afirmar, mas eu imagino que seja Sim, mas é o assim. que faz sentido para que o choque seja minimizado ao máximo, quer quando nós vamos para lá, quer quando vimos de lá para cá, não é? Sim, Inclusivamente, nós já estudamos que muitos seres, antes de encarnar, começam a conviver com a família futura, etc. Portanto, isso também é uma forma de se prepararem para aquele ambiente que vão depois abraçar, não é? sim. Portanto, tudo isto Emmanuel nos está a dizer, o choque é minimizado ao máximo, não é? Cada um segundo as suas obras. Sim, sem Não dúvida. é? Mas também segundo as suas necessidades, não é? Exatamente. As duas coisas, Luísa. Sim, conforme aquilo Sim, que necessitamos. É. as suas necessidades, sim, foi o que eu disse. Tá bem. Eu estava em silêncio, por isso é que não. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais, por imposição de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada. Que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Pois é. Portanto, este parágrafo é todo ele muito importante, não é? Tudo é trabalhado, tudo é planeado, tudo é previsto e, portanto, não há aqui dogmas estatuídos de artifício. Não há criações de acordo com as nossas mentes. Não. Isto é tudo obra da mente divina. E, portanto, nós não chegamos lá assim com tanta facilidade. Não é? Porque o aperfeiçoamento da alma, que é esta sequência da vida, não é? Vida com V maior, porque compreende várias vidas na carne e depois também é vivida nos planos espirituais. Esta obra da vida que é e que nos leva ao aperfeiçoamento do nosso ser, não é? Isto requer muita atenção do próprio Criador. É Olha, muito tempo. eu fui ver o que é que quer dizer imarcessíveis. Ah, sim, Então, significa algo que não murcha, não perece, sim, não se corrompe nem perde o seu vigor. Sendo sim. sinónimo de eterno e imperecível, é um termo usado para descrever a natureza incorruptível das promessas divinas como a herança eterna e a coroa da glória reservada aos fiéis. Isto é da Bíblia. Muito Imersiva bem. na Portanto, Bíblia. é o que nos está destinado. Eu nunca Após conheci esta palavra. imarcessível. Sim, nunca me lembro de ter Sim, ouvido, Luísa. eu já tinha ouvido, era aplicado noutros conteúdos, noutros contextos. Ou seja, o aperfeiçoamento da alma demora muito tempo, mas também não murcha, não é? Essas glórias. No fundo, é isso. Sim, Às vezes, para, para aperfeiçoar um diamante, não é? É preciso com muito cuidado. E nós A, temos que demorar a, muito tempo. a Diz, aperfeiçoar a alma tem que ser com várias encarnações, não é? sim, sim, claro. Mas não nos ponhamos a dormir, está bem? Bem, Trabalhemos o mais possível, porque quanto mais cedo lá chegarmos, mais felizes somos. Portanto, não podemos dar o passo maior que a perna. Posso nem continuar? podemos partir se à partida já vamos à espera de que vai demorar séculos sem fim, né? Não. não, na realidade temos que fazer sempre o nosso melhor.
o tempo todo o nosso melhor. Sim, sim, Somos capazes. Não damos um tiro porque não estamos a ser capazes. Temos de ter também auto-amor para connosco, É como o compaixão. Chico Xavier disse, né, quando foi perguntado num programa de TV aqui no Brasil se ele tinha Quando medo foi? da morte. E ele disse que ele não tinha medo da morte, ele tinha medo de não cumprir tudo aquilo que ele veio fazer nessa encarnação. Esse era o receio que Pois, ele tinha. pois, mas de Isso é o nós para o Chico. Chico vai uma distância Não, brutal. na realidade, a questão dele ser uma alma super evoluída não há discussão. Mas o exemplo está dito, né? O exemplo é Exatamente, dele. aplica-se a nós, sim. Aplica-se a todos dentro do grau de cada um de nós, Pois, né? exatamente. Então, 24, por favor. Sobe lá, se faz favor. Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luís, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Sim. Pronto. Estranham a cooperação de André Luís? Pois, estranhamos porque nós, até agora, nós sabíamos coisas de Kardec, não é? Mas foi André Luís que veio, de alguma forma, especificar melhor o que lá se encontra. Nós continuávamos, apesar de espíritas, continuávamos a achar que era um mundo espiritual completamente etéreo, não tínhamos noção de que havia edifícios, que havia instituições, que havia campos de música, que havia jardins, que havia. Não tínhamos essa noção. E André Luís vem nos trazer essas novidades, essas informações, não é? Sim, ele vem nos apresentar exatamente muitos detalhes Com da certeza. vida depois que desencarnamos, né? Da Ou nossa seja, veio existência. consubstanciar a obra de Kardec, não é? Não quer Exatamente. dizer Kardec que isso faça abriu-nos. muita confusão. Desculpa, Cinda, não te Quer ouvi. dizer que isso não nos faça muita confusão. Pois, Saber que o temos que não quer jardins, dizer que não nos faça, sim. que temos fontes, que temos jardins, que temos casas, que temos um carro que nos leva para todo lado, faz-nos Se não, imensa. Cinda, o choque era enorme. Não é claro, faço ideia. Não era. O choque era enorme se não fosse assim. Portanto, tem que haver alguma continuidade da vida a que estamos acostumados. Porque senão já é um choque vibratório tremendo. E depois, se a gente chegasse lá e fosse tudo diferente, não é? Nem sabíamos como começar a fazer coisas, não é? Sem dúvida. Sim, mais ou menos estamos dentro do mesmo ambiente. Mais ou menos, claro que não é. Mas ainda temos que vencer hum, a nova energia, ou seja, ainda temos que vencer para estar nessa situação, ainda temos que vencer a passagem, não é? A mudança de fluidos. Choque vibratório, sim. Exato, é isso que eu queria dizer. Até sermos acolhidos. Vamos então prosseguir, Elizabeth 25. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico. Melífico vem de mel. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. E não é? Eu acho isto fantástico porque é o que nós estamos sempre à espera.
que eles nos tragam novidades e coisas maravilhosas, não é? né? Portanto, é como se convertêssemos os espíritos superiores em jograis. Sabem o que eram os jograis? Eram os Sim, bobos da Os corte, bobos eram da os corte. cantores, eram aqueles que distraíam, não é? Vestidura brilhante, por isso é que eles dizem. sim, mas isso é Sim. mais ou menos o céu idealizado pela Igreja É o Católica. céu idealizado, portanto, temos que começar a despir-nos destas nossas considerações que são absolutamente tontas, não é? E ainda, tal como os católicos, nós ainda queremos uma beatitude permanente, não é? Portanto, Na já não estamos à realidade, espera. se começarmos a comparar o céu descrito pela igreja convencional e aí o, o céu, entre aspas, né, descrito pela doutrina espírita, há uma Sim, diferença enorme, principalmente não na beleza, que eu acho que os dois são descritos com grande beleza, mas nas atitudes. Na realidade, quando sair, além de termos que nos enfrentarmos dentro da nossa consciência quando desencarnamos, à medida que isso, estamos nessas colônias, não olhamos só a nosso desenvolvimento próprio, mas também trabalhamos em prol dos irmãos que necessitados, né? Porque exatamente. veja que Aliás, quanto mais a elevada a obra, nossa. toda a obra que temos lido, né, até hoje fala justamente desse trabalho Isso, contínuo de vários irmãos em prol, na ajuda daqueles dos espíritos mais ignorantes ou dos espíritos menos isso mesmo. mais necessitados, né? É quanto mais ampliamos o nosso estado consciencial, mais obrigação sentimos de ajudar quem ainda não o tem e de, portanto, de É, olhar para quem precisa, não é? De desenvolver. Portanto, estes nossos irmãos, não é? Os espíritos superiores, eles estão verdadeiramente a trabalhar pela nossa regeneração e a fazer-nos chegar às nossas vidas tudo quanto necessitamos para que ela se realize. Portanto, é isto. que seria Eles de não nós sem fazem essa por... ajuda, não é, Luísa? Não é verdade? É mesmo. Eles não fazem por nós nem nos levam ao colo, mas pensam em tudo aquilo que nos é necessário e conveniente e fazem-nos chegar a essas coisas. E eles Nos ainda estão a auxiliam. evoluir também. A evolução nunca acaba, porque evoluído em absoluto só Deus. Ah, Deus sim, é a com única certeza. evolução absoluta. A nossa é sempre relativa. É. Sim. E ele agora diz: a missão de André Luiz, É, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade. Riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. portanto, cá estão as duas asas: sabedoria, conhecimento e amor, a parte moral, não é? Portanto, estão aqui as duas asas. Nós precisamos das duas para efetivamente evoluirmos. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisa, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Pois, Somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano sutis. sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem, os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguir-nos de perto, à claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Muito lindo. Quem quer Isso. comentar este parágrafo? Somos filhos de Deus em crescimento, né?
É bem isso. Sim, é isso mesmo. E sabemos que Ele está sempre a amparar-nos, não é? De alguma forma, nada acontece sem que Ele tenha autorizado, nada acontece sem que Ele tenha permitido. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva. Sim, há uma hierarquia dentro dessas, mas é uma hierarquia evolutiva, né? Das duas asas, e que é justamente o que estamos falando um pouco antes. Quanto mais evoluímos, mais trabalhamos em prol de que outros evoluam também, né? Sim. Para que haja E depois nessa, temos aqui a nessa corrente história. do bem uma Isso, ajuda. Lógico que a iniciativa da evolução parte do próprio ser, mas a ajuda é muito importante. sim. E depois temos aqui a história de Ícaro, não é? Ícaro construiu asas e foram queimadas pelo sol, asas de cera. Portanto, isto não pode ser assim. Têm que ser asas de verdade, construídas devagarinho e sistematicamente para que possamos alçar os planos maiores. Sim, e nada melhor de estarmos bem em determinada matéria quando a praticamos Sim, incessantemente, né? isso. Tanto a sabedoria como o amor, sem ser praticado, não consegue ser devidamente assimilado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isto leva tempo a ser interiorizado e a ficar fixo dentro de nós, não é? Tem que se alterar o DNA, tem que ser uma coisa um software novo. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem de que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda a parte. Exatamente. Portanto, tem que haver persistência na ação do bem e na conquista de aquisições. Isto, Tem que haver persistência e continuidade. isto era uma Sem isso, frase para termos fixa na nossa cozinha. ai, Elizabeth, eu acho que nestes livros de André Luís são tantas que qualquer dia não temos espaço na cozinha para pôr frases. O Isso é melhor é tu certo. gravá-las na tua consciência, que eu vou fazendo, tentando fazer o mesmo. Muito bem. E agora, Emanuel vai dizer uma coisa que nós já todos sabemos. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Exatamente. Quem quer comentar isto? Tem que haver uma conquista efetiva. Isto não é como as asas de Ícaro que são feitas de cera. Não pode ser. Nós temos que efetivamente conquistar. E do outro lado da vida há esta separação sem erro. Vocês recordam-se que no último livro que nós lemos, Os Obreiros da Vida Eterna, na Casa Transitória Fabiano de Cristo, aqueles que iam ser resgatados tinham já a testa iluminada, com aquela vontade de que queriam melhorar-se, e era assim que eles os distinguiam de entrar ou não na Casa Transitória Fabiano de Cristo. Sim. É isto. Portanto, aqui a conquista tem que ser real, não é 31 de boca, e tal, eu e tal. Muito e tal, e eu acho, né? Muito achismo. Não. Aqui não há espaço para representação, tem que ser de verdade. Pois Amanhã, claro, não há espaço para representação, bem dito, sim. Não vem com aparências externas, não. Não há Não máscara. é o que aparenta, é o que é efetivamente.
Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, entre a prática santa do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. Muito bem, podemos Posso- prosseguir. É- Eu acho que sim. Alguém quer comentar este parágrafo? Eu acho que está mesmo. Irmos até Está o tudo final muito. e podemos comentar um pouco mais. Ok, então está bem. É Concordo. natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, enxurramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Fim, Emanuel, obrigado, Emanuel. Sim. Emanuel. Então vou puxar para se os companheiros quiserem comentar este parágrafo acrescido de mais 2. E também acho assim que não adianta ninguém se iludir ou se auto-julgar, né? Do tipo, acho que fui boa nessa vida, fiz o que devia, etc. Eu acho que isso cabe sempre à a superioridade né, dos espíritos que nos acompanham e que podem dizer o que fizemos de bem ou de mal. Sabemos, lógico, quando fazemos um ato que foi bom, mas não importa, não vamos nos iludir ou ficar nisso. Aquele verdadeiro trabalhador que realmente brilha a vontade de evoluir e trabalhar com afinco, ele não olha para os lados e nem fica pré-julgando qualquer coisa. Ele vai e se concentra nos trabalhos para o bem, para fazer o melhor que é possível dentro do seu estado evolutivo. Sim. E é muito interessante que depois também é dito que nos é dada a possibilidade de nos inscrevermos no campo que escolhemos, não é? É muito interessante, porque há, por exemplo, num centro espírita há muita diversidade de opções, não é? Há pessoas que querem ir para a doutrinação, há pessoas que querem ir para, para, Para a para os mediunidade, serviços de caridade, outros para a mediunidade. Portanto, cada um é-nos dada esta possibilidade. E de facto assim é. Quando nós escolhemos a nossa profissão, já nos estamos a incluir num campo de ação que queremos trabalhar, não é? Eu lembro-me que sim. Sim, E inclusive é também, mesmo assim, na escola que eu retomei, agora aqui no Centro Espírita aqui do sim, Brasil, ela é uma escola bastante grande e ali elas formam palestrantes e tem também a parte mediúnica, mas eles oferecem o curso mediúnico mesmo para aqueles que não vão exercer a mediunidade, mas às vezes para conhecimento é muito importante também para a formação sim, claro. profissional, na Sim, sim, formação geral. Mas é bem isso, aí cada um vai, tem alguns que vão para o lado mesmo só do acolhimento fraterno, tem outros que isso. vão para o assistencialismo, né? Seja das crianças ou da parte do sopão, e, e
E há outros que se dedicam à parte mediúnica propriamente dita, para ajudar a problemas de Todos obsessão. são campos de aprendizagem, não é? Todos são Então, campos de aprendizagem e campos também onde nós podemos dar do que temos, não é? Dar do que temos, do que já detemos. as oportunidades de Portanto, isso é trabalho muito são importante. imensas, né? Exatamente, é muito importante. Como Temos é também que as é no acolher. centro de Portugal, né? Sim. E, portanto, depois Emmanuel termina: para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós.